Bom, espectadores da BMC News, no nosso primeiro programa, o Analista Visita, nós fomos à Fundação CERT, uma fundação que começou na Universidade Federal de Santa Catarina e que tem o objetivo de, inspirada pelo Instituto Fraunhofer na Alemanha, aproximar a universidade das empresas, gerando projetos aí de inovação que tornem a indústria mais competitiva, as empresas mais competitivas. E aqui hoje nós vamos visitar a consequência dessa iniciativa, que é a área de manufatura da CERT. Ela fica dentro do Instituto da Indústria do Senai Santa Catarina e quem está nos recebendo aqui é o Carlos Fadul, diretor executivo da área de manufatura da Fundação CERT. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Muito obrigado por nos receber aqui. Carlos, conta um pouco da sua trajetória e como é que você veio parar aqui na área de manufatura da CERT. Minha trajetória, eu trabalhava no Centro de Tecnologia no Rio Grande do Sul, né? Houve também naquela época eu fazia mestrado em materiais, estudava questões de metalurgia do pó, de prótese, enfim. Minha esposa é médica, sempre tem uma questão complementar. Ela atuava aqui já em Santa Catarina, fazia residência no Rio Grande do Sul e queria voltar para cá para montar uma clínica. E na época eu disse, bom, para trabalhar em Florianópolis eu conheço o Celta, que é a incubadora da CERT, sim, e que eu achava que ali era um ambiente interessante para desenvolver o projeto que eu estava fazendo dessa prótese na época. Eu consultei na época, houve uma visita da CERT ao local que eu trabalhava, esse Centro de Tecnologia, então foi convidado, na época quando eu consultei na possibilidade da incubadora, como é que funcionava, de vir trabalhar aqui na Fundação CERT. Estou há 26 anos, né, na CERT. Minha formação em engenharia de produção, fiz mestrado em engenharia de materiais, depois fiz MBA em gestão industrial, fiz MBA em contabilidade e finanças e recentemente fiz MBA em macroeconomia. Então, justamente para casar a questão de produção que a gente faz com a questão financeira, que é a linguagem de decisão, né? Então, uma fábrica vai ser feita ou não vai ser feita, né, no board de decisão, no conselho, com informações financeiras de retorno. Então, basicamente, a minha história da vinda do Rio Grande do Sul para cá foi atraído pelo próprio ecossistema, já naquela época, né, então, de vir para cá, de trabalhar numa instituição, quando foi feito o convite pela CERT, né, óbvio que era uma oportunidade importante, um desafio técnico, uma instituição que eu sei que a gente já tinha contato e admirava. E nesse meio tempo, então, comecei deu tá certo na área de metrologia, manufatura e até chegar na direção do Centro de Manufatura. Fala-se muito em indústria 4.0, mas para o leigo que está em casa ouvindo sempre falar de indústria 4.0, como é que você define, em poucas palavras, a indústria 4.0? A indústria 4.0 é uma maneira mais inteligente de se produzir, né? Baseada em dados, baseada em informação em tempo real, e que isso permite evitar erros, evitar problemas de uma maneira muito efetiva, né? Então é uma caminhada de longo prazo, onde você vai implementando tecnologias que vão melhorar a sua produção, a sua competitividade como um todo. Perfeito, Carlos. Você consegue contar em poucos minutos aí, um pouco da história dessa área de manufatura da CERT? O nosso público já acompanhou bastante a história da CERT, lá desde 1984, quando ela começou dentro da universidade, mas isso aqui é um braço muito importante dentro de todo o desenvolvimento tecnológico que a CERT faz para melhorias de produtividade. Você conta um pouco dessa história para a gente? Eu vejo assim que a questão do processo produtivo, da manufatura, ela é base para a competitividade. Se você tem uma empresa inovadora, tem uma excelente ideia, mas ao lançar um produto, aquele produto ele incorpora vários problemas a serem manufaturados, vários problemas técnicos, né? Ou seja, é um excelente produto, mas ele é difícil de se manufaturar, você não vai conseguir penetrar no mercado de uma forma competitiva. Então, ao se fazer um projeto de produto excelente, você também tem que ter uma manufatura excelente para competir no mercado. E sendo assim, a CERT há muito tempo, né, vem trabalhando com a questão de integração entre o projeto que está sendo realizado, mas já na etapa de projeto, pensar como esse produto vai ser manufaturado de uma maneira ampla.
né? Inclusive com a logística reversa depois num potencial descarte desse produto. E você avaliar então a cadeia como um todo. Não adianta num processo ser mais eficiente e no outro você está tendo uma perda de competitividade, né? Então, começou justamente executando projetos para clientes e sempre desde o início, uma coisa fundamental que a gente tem na nossa área é que não era fazer o projeto de uma fábrica, né, usando os melhores equipamentos. Era fazer o projeto de uma fábrica por um custo-alvo de produto no mercado, né? Então, a melhor tecnologia é a tecnologia que atingisse aquele custo-alvo, né, com menor necessidade de recursos possíveis, com menor capital de giro, com menor investimento necessário em equipamentos, em ativos, né? Então a CERT começou com projetos que envolviam várias disciplinas, né? Então time de engenharia, de solda, de processamento, né? Seja de alimentos, por exemplo, a gente fez fábricas de suco, fizemos fábricas de processamento de alimentos, fábricas de ATMs, fábricas, por exemplo, de painel solar recentemente, que nós estamos entregando para processar terras raras, ímãs de alto desempenho que vai em aerogerador, fábricas de prótese, osteossíntese que vão no corpo humano. Todos esses diferentes processos, né, ele tem sempre algo em comum, que é você selecionar tecnologias, né, que vão atender as especificações, mas também que essas tecnologias gerem a competitividade daquele produto em campo. Você descreveu uma série de projetos que vocês têm participado aí ao longo dos últimos anos. Quais deles você gostaria de destacar para o nosso público, mostrar como projetos muito interessantes ou que superaram um grande desafio, alguma questão que você acha que seja um projeto icônico aqui do Lab Faber? Pincelando um mais recente, a gente estava trabalhando com uma empresa que comercializa energia, por exemplo, e ela nos questiona se fazia sentido para o novo edital que ela ganhou para implantar usinas solares, ter uma fábrica própria ou se valeria a pena importar, né, os painéis solares depois de implementar. Então esse é o tipo de trabalho que envolve toda uma análise técnica, né, de volumes, de capacidades, envolve questões tributárias, né, se para em pé ou não, qual é a melhor região para experimentar essa fábrica. Envolve também alguém que quer entrar no mercado que ainda não domina, porque uma fabricação é diferente de uma comercialização. Então, para você desenvolver uma fábrica dessa, você tem que fazer cooperações internacionais para transferência tecnológica, da onde você está comprando esses ativos. Tem a questão também, nesse projeto, a quantidade de dinheiro, de recursos colocados em capital de giro, né? Então eram volumes expressivos para você importar essa matéria-prima. Isso gerou um conjunto também ao negociar os equipamentos, conseguir financiamento em ex-banks no exterior, por exemplo, para facilitar essa implementação aqui no Brasil dessa fábrica. Então a solução que a gente proveu ao cliente foi uma solução completa de uma análise econômica, financeira e tecnológica, permitindo então desenhar a fábrica, e no estágio que a gente está agora é o estágio de captação de recursos, né, em bancos de fomento para financiar a parte de equipamentos desse empreendimento. Então é um projeto recente e desafiador no sentido de ter várias frentes de atuação, não só a frente tecnológica pura que a gente está acostumado. Trocando em linhas gerais, é como se você fizesse aproveitasse a estrutura que você tem aqui ou criasse uma estrutura ligeiramente nova para que um cliente ele possa testar seus processos industriais dentro de uma escala reduzida e depois decidir se ele deve criar uma indústria nova? Nós conseguimos, por ferramentas, por exemplo, ferramentas de simulação, né, com o planejamento virtual da produção que a gente chama. Antes de verificar, se ele não tem uma fábrica, por exemplo, a gente modela essa fábrica, simula todos os processos, pessoas envolvidas, tempos de produção e dá a resposta se aquilo é competitivo ou não no mercado ou o que a gente tem que mudar.
O outro modelo é quando o cliente já tem uma fábrica e ele quer fazer a melhoria dessa fábrica, né? Da mesma maneira, a gente simula, e essa é uma grande vantagem que se tem hoje, né? Você não precisa comprar o equipamento e verificar se ele vai dar aquele resultado, ou fazer uma melhoria, uma mudança na sua fábrica, de um layout, e verificar se vai dar resultado. Você vê isso antes, de uma forma muito barata, de uma forma virtual, e a vantagem dessa forma virtual também é que você já cria uma referência de um ótimo, ou seja, eu sei que o máximo que eu produzo naquelas condições é essa. Depois, quando eu estou produzindo, eu posso comparar esse mundo real, da realidade da vida, Sim. com esse mundo virtual que eu planejei antes, né? Isso elimina ou reduz uma necessidade de uma quantidade de capital enorme, né? Imagina se você fosse montar uma fábrica para testar se um processo dá certo Sim, a cada vez que você fosse colocar um novo produto em produção. sim, isso reduz muito, permite inclusive que na etapa de projeto, eu estou projetando meu produto, né, eu verificar o que mudanças eu posso fazer no projeto do produto para ele ser mais amigável na linha de produção, né? Então muitas vezes eu projetei com uma determinada fixação, mas aquela é uma fixação que só permite processo manual, não permite uma automação. Então eu já projeto prevendo uma melhoria de processo que vai me reduzir, né, um custo de manufatura. A gente está conversando com o Carlos Fadul, diretor executivo da área de manufatura da Fundação CERT. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Carlos Fadul, diretor executivo da área de manufatura da Fundação CERT. Outro ponto que foi interessante na nossa conversa aqui, antes dessa entrevista, foi justamente a questão de que nem todos os processos industriais são automatizáveis ou robotizáveis, né? Muitas vezes você depende ali da mão humana Sim. participando do processo. E vocês têm todo um desenvolvimento visando mesmo que você não consiga eliminar a presença humana daquele processo, otimizar a forma como ela é feita, de forma mais ergonômica, de forma mais racional, de forma a facilitar o trabalho do operador humano. Conta um pouco mais dessa competência que vocês têm aqui. A gente tem ferramentas, né, e pessoas que conseguem, então, novamente simular condições de trabalho onde a gente combine, né, o melhor do ser humano com o melhor da automação, né? E com isso consegue analisar se a produção tem uma fluidez, né, melhor ou não, se a gente consegue reduzir custos, melhorar a competitividade. Tem questões que não são de reduções de custos, são questões ergonômicas, são questões de exposição do ser humano em atividades que não são boas, né, de você estar ali, e então a automação por si só já se justifica. E tem casos que é competitividade pura, você poder exportar um produto, você tem que produzir ele da maneira mais rápida e eficiente possível. E a gente então, por ferramentas, tenta tirar aquilo que o ser humano tem mais sensibilidade de manuseio e de melhor trato naquela atividade, ele faz aquilo que a automação, seja ela robótica, por exemplo, faz melhor, mais rápido, mais preciso e que não tem tanto desgaste humano. A gente separa as atividades e é uma combinação entre elas e uma colaboração, inclusive, entre o ser humano e a máquina, né? Então, Redução da falibilidade do processo humano também? Também, né, o desgaste humano, trabalhos repetitivos, né, que você tem que ter muita atenção. Muitos sistemas, por exemplo, fabricam sistemas visuais que dependem da acuidade, depende da concentração, né? Então muitas vezes você pode e deve substituir por sistemas de câmeras de visão, que são baratas hoje, e nesses processos então você consegue ter uma cuidado melhor, né, da imagem, enfim, um tratamento mais rápido daquela informação, né? Tem coisas que o olho humano não percebe e que com os equipamentos a gente consegue, então, de uma maneira mais simples, automatizar e evitar falhas, né? Carlos, um dos grandes temas hoje é a economia verde. Sim. Dentro do escopo dos projetos que vocês vêm desenvolvendo aqui
na unidade de manufatura da CERT, que projetos você acha mais interessantes? O trabalho, né, que a gente desenvolve aqui, em última análise, é como agregar valor né, em uma determinada transformação. Você tem uma matéria-prima, você tem um serviço ser desenvolvido, um trabalho ser desenvolvido, e como é que você agrega valor nisso? Isso é algo que o Brasil precisa muito. Se a gente for olhar os indicadores de competitividade, né, brasileiro, né, um brasileiro que produz $15, um americano com o mesmo tempo produz 60, 4 vezes mais. Ele agrega mais valor. Não é que o brasileiro trabalhe menos, enfim, mas ele tem disponível um conjunto de recursos, facilidades de equipamentos, acesso a esses equipamentos de uma maneira muito mais fácil do que a gente tem tecnologicamente falando aqui, nível de educação, enfim, aí tem as questões estruturais, tributárias, tudo isso que a gente conhece, questões de estabilidade jurídica, enfim, que são outras questões que correm junto. Mas especificamente na questão tecnológica, é como que eu posso pegar aquela matéria-prima e agregar mais valor utilizando um determinado processo. Especificamente num projeto que a gente está fazendo na Amazônia, a questão é como analisar os produtos da Amazônia e você agregar mais valor. Então eu posso pegar o mesmo produto e de uma maneira mais simples, digamos assim, em termos de processo produtivo, extrair o sumo dele, né, para um determinado suco. Isso é uma agregação de valor. Ou eu posso pegar aquele mesmo produto e tirar uma essência, ou através de uma nanotecnologia, utilizar ele, por exemplo, numa questão cosmética ou de medicamento. É um valor agregado muito maior, né? Então, esse tipo de juntar, né, um processo produtivo que vai gerar uma determinada essência, né, enfim, e que vai gerar um valor agregado, é uma questão de um planejamento todo, de analisar as matérias-primas que você tem, né, e com isso verificar quais são, como na cadeia produtiva você melhorar essa questão. Então hoje a gente tem um projeto nessa linha, no Pará, onde a gente está desenvolvendo então um laboratório fábrica para agregação de produtos da biodiversidade, né, da Amazônia. Você pode mencionar alguns desses produtos que estão saindo desse desenvolvimento? Eles têm produtos alimentícios, né, mais proteicos, tem produtos que a gente está visualizando a questão mais de essências, né, Sim. e cosméticos, né, são essas 3 linhas que a gente está atuando assim, nesse projeto, né. Então, uma outra frente. Outra frente também, aí já não é de biotecnologia, mas de agregação de valor, por exemplo, uma fábrica que nós fizemos em Minas Gerais, para ímãs de terras raras, ímãs de alto desempenho, em carro elétrico, geradores, aerogeradores, por exemplo. Esse é um caso onde a gente tem um minério, né, que é um resíduo, né, a parte de terras raras hoje no Brasil é um resíduo, mas a gente tenta a esse resíduo, né, terras raras, agregar um valor gerando um ímã de alto desempenho que tem uma utilidade, imagina um aerogerador, por exemplo, e que é uma cadeia importante para o Brasil, né? Então, de novo, é como você integrar a cadeia produtiva desde a mineração, passando pela fabricação e desenvolvendo aí um produto que depois pode ser agregado na cadeia brasileira. Então, é um projeto que a gente entrega ao cliente que tem um objetivo também desse de alta geração de valor agregado. Além do projeto de fábricas, o outro projeto interessante é a questão de ecodesign. O ecodesign de produto, ele é parte do conceito que, vamos dizer assim, a pegada, o impacto ambiental que esse produto tem, ele é definido praticamente todo durante o projeto. Depois que você projetou esse produto, você não tem mais como mudar se ele vai consumir muito ou vai consumir pouco, se ele vai, no meio ambiente, ser impactante ou não, né? Então, um dos projetos que a gente trabalha também é a questão de ecodesign, que é como um produto já nascer projetado pensando que matéria-prima ele está utilizando, qual é o impacto dessa matéria-prima, como que esse produto pode consumir menos no mercado e como que eu vou depois reciclar esse produto. Um dos projetos que a gente trabalhou também foi um produto que era para educação, aonde esse produto a gente projetou desde o nascimento dele até o fim de vida desse produto e que impacto ele teria, qual é a pegada que ele teria nesse momento. E para isso se utiliza técnicas de ecodesign justamente para você reduzir esse impacto ambiental. Utilizando
Por exemplo, um plástico biodegradável ou um plástico que tem uma facilidade de reciclagem? Ao selecionar os materiais, você compreender qual é a origem daquele material, se é um material escasso ou não, se é um material que traz uma pegada de carbono alta ou não. Como que você pode simplificar a quantidade de material? Uma das maneiras mais importantes de redução do impacto ambiental é você usar menos peso, por exemplo, de matéria-prima. Então, que tem menos energia envolvida. Então, no próprio projeto, você ter questões como encaixe de material automático, não precisar um parafuso, por exemplo. Então, são esse tipo de pensamento que, além de você pensar no desempenho do produto, pensar na manufatura do produto, você pensar também no ciclo de vida e no descarte daquele produto durante um projeto. Carlos, do ponto de vista de internacionalização, vocês já estão fornecendo soluções para fora do país? Vocês já estão exportando essa inteligência? A gente tem uma atuação histórica da CERT internacional pelas próprias cooperações que foram feitas ao longo do tempo com a Alemanha, Estados Unidos, enfim, com outras frentes. Na área específica de manufatura, recentemente a gente fez um projeto, por exemplo, na Alemanha, que queria trazer uma fábrica para o Brasil, né, de um produto inovador, uma empresa importante da Alemanha, mas só traria se que fosse competitivo globalmente produzir no Brasil. E a gente, então, ajudou no desenvolvimento de projetar essa fábrica, fazendo mudanças no produto que permitisse ela atingir aquele custo-alvo e produzir no Brasil, então, esse produto. Então, esse é um exemplo de um projeto internacional. Nós temos agora um outro projeto internacional na área de óleo e gás, onde nós lideramos na área de BIM, né, que é a modelagem da informação em grandes construções e grandes obras. Então, na área de óleo e gás, a gente está falando de plataformas, refinarias, onde a gente trabalha o processo da informação como um todo. Como é que a gente faz para alguém que está projetando aquela informação fluir de maneira ordenada e sistêmica e que no final todos os equipamentos que estão numa plataforma ou que estão numa grande obra interoperem, que as informações se comuniquem e que isso traga uma eficiência operacional para o processo. Então a CERT lidera hoje na área de óleo e gás o tema BIM nessa área em fóruns internacionais. A gente é uma referência nesse tema e hoje a gente tem sistemas que comissionam, por exemplo, plataformas. O que é o significado disso? É você verificar que tudo aquilo que está sendo colocado lá atende aos requisitos que foram projetados, né? E isso usando todo um processo digital, ou seja, toda uma informação que flui desde o projeto até a implantação daquela ferramenta em campo, lá numa plataforma marítima. Hoje, por exemplo, a gente tem plataformas em Singapura que utilizam ferramentas que estão sendo testadas e desenvolvidas para a gente, e a gente conduz, numa associação internacional de BIM, o tema de óleo e gás. A liderança no mundo é justamente da Fundação CERT, que está trabalhando esse tema, desse processo, dessa informação digital, para justamente conseguir que ter menos falhas na implementação, que as coisas consigam ser todas testadas e de uma maneira ágil e eficiente. Carlos, muito interessante, muito legal saber que vocês são, dentro desse campo, referência global, né? É um negócio que em nenhum lugar do mundo temos um desenvolvimento tão forte, ou seja, estamos na fronteira do conhecimento dessa área. Eu acho que a gente está nesse tema de BIM, sim, na fronteira. O Lab Faber também é um exemplo. A gente viajou pelo mundo todo, a gente vê que em vários lugares existem ambientes, né, de fabricação de teste, mas eles são ambientes onde você liga os equipamentos para fazer um teste e depois desliga. Aqui a gente tem um ambiente real de produção, sempre produzindo, e que nele a gente consegue ver a realidade da vida de uma maneira muito eficiente. Então é um ambiente ímpar no mundo, realmente. Talvez não seja o único, mas são poucos que tem. E que a gente vê que ele é fundamental para o nosso desafio de competitividade, tirar esse atraso que a gente tem no Brasil. Ele é fundamental para as startups. A gente está num ambiente aqui, como você está vendo em Florianópolis, com várias startups no nosso entorno, e que um produto nascer bem nascido, bem projetado e bem manufaturado, ele é essencial, né? E certamente essas empresas que estão no nosso entorno não tem por que investir
em equipamentos de manufatura caríssimos, né? Então tem aqui à sua disposição um ambiente que pode realmente manufaturar. E esse é um ambiente de referência internacional, né? Então isso eu acho que é fantástico aí para o ecossistema. Estamos conversando com o Carlos Fadul, diretor executivo da área de manufatura da Fundação CERT aqui em Florianópolis. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fica com a gente. Espectadores da BMC News, estamos aqui conversando com o Carlos Fadul, diretor executivo da área de manufatura da Fundação CERT. Você falou do ambiente, do ecossistema aqui de Santa Catarina, né? Eu tenho visitado, e no decorrer dos episódios desse programa, já estivemos na Fundação CERT, já estivemos na CAT, já estivemos no Instituto Senai, na própria diretoria do Senai, e a gente verifica que é realmente uma conjugação de elementos propícios para a inovação. O que você destacaria de relevante dentro desse ecossistema que você acha que a área de manufatura da CERT, da Fundação CERT, contribui mais e onde que ela se encaixa dentro desse ecossistema? Eu entendo que primeiro ninguém faz nada sozinha, justamente o que você comentou, é uma conjugação de vários sistemas que, quando você vê, isso tudo está integrado e otimizando o sistema como um todo. Eu vejo que a etapa realmente de manufatura, de você ter, vamos dizer assim, um porto seguro para produzir seus produtos, para testar, você sendo uma startup, eu quero colocar um produto numa grande empresa que tem exigências grandes, né, daquilo que ela está incorporando seus produtos, dá uma segurança tanto para a startup como para o cliente dessas startups. Então aqui eu vejo que a área de manufatura, tanto em seus projetos, fabrias, de verificar se aquilo vai parar em pé economicamente, se vai agregar valor ao que está sendo feito, como no ambiente fabril, né, que a gente tem aqui no Lab Faber, permite ao ecossistema, e não só ao ecossistema de Florianópolis, né? Hoje a gente tem, eu diria que 30% dos nossos clientes estão, por exemplo, na região ali de Belo Horizonte, toda a área médica que está lá. São Paulo, obviamente, por ser o maior PIB, boa parte dos clientes nossos também estão lá. Então o sistema de inovação, por exemplo, da região lá de Minas, todas aquelas empresas que tem ali, que fabricam equipamentos eletromédicos, nem todas as empresas são empresas gigantescas, são empresas grandes, mas elas precisam ter uma alta confiabilidade. Então esse ecossistema que a gente tem aqui no Brasil, através do Lab Faber, de poder produzir equipamentos robustos, eu acho que traz uma segurança para quem está no outro lado, na startup, por exemplo, e que ela foque naquilo que ela tem que focar, que é fazer projeto inovador, que é competir, que é vender no mercado, e essa etapa, que é uma etapa de manufatura, ela tem, vamos dizer assim, um parceiro que está disponível e no Brasil, né? Eu acho que o que a pandemia provou e que é tendência nova, né, que se vê no mundo, é o nearshore, né? É você ter os seus fornecedores próximos de você, né? Nova administração americana, você já vê essa tendência muito forte, né, de você ter, né, com os parceiros comerciais mais próximos daqui para frente. Nearshoring e friendshoring. E friendshoring, né? Então, eu acho que o Brasil pode ter essa posição, né? E para isso, então, eu acho que essas startups, o ecossistema que você comentou, que está não só aqui em Florianópolis, mas espalhado pelo Brasil, tem essa segurança, né? Para uma startup também, falando, o próprio Lab Faber ele tem condições de fazer todo processos que são desconhecidos, né, pela empresa, o que nem sempre são dominados, digamos assim. Por exemplo, todo o processo de importação de componentes, né, você quer fazer 10 protótipos, né, são quantidades pequenas de componentes que você tem que importar. Aqui nós temos toda uma condição logística de representação externa lá fora que pode fazer todo o processo de desembaraço e fica completo de um sistema de importação, né, e a empresa fica focada no negócio dela, enfim. Então, acho que essas facilidades todas
contribui para o ecossistema. E é extremamente complicado para uma empresa que está em suas etapas iniciais de desenvolvimento cuidar disso aí. Total. Você vai buscar. Bom, abrir um radar no Brasil já é. Agora melhorou muito, né? Teve uma época que abriu o radar, ou seja, a licença para importar e exportar, era um pesadelo burocrático, né? Então é bastante relevante essa atuação. Carlos, eu queria te perguntar, qual foi o projeto mais desafiador que vocês enfrentaram aqui? Eu acho que é o próximo. Na verdade, com o passar do tempo, a gente vai vendo, vai lembrando dos projetos, a gente vai vendo que, na teoria, eles eram fáceis, né? É que, na realidade, a gente vai agregando mais conhecimento, os desafios vão ficando cada vez mais complexos, e aquilo que você fez antes, você vê que realmente foi feito de uma maneira satisfatória, óbvio, naquela época, mas hoje a gente tem mais ferramentas, tem mais experiências, então participações internacionais em certos fóruns permite também a gente ter uma visão mais global da manufatura, né? Eu vejo que todo o projeto, né, que o cliente te traz, que ele tem um desafio de você colocar um produto no mercado num custo muito baixo no Brasil, né, isso é desafiante, né? Frente a vamos dizer assim, os desafios que a gente tem de competitividade e seguranças que a gente tem aqui, isso traz uma carga muito grande de custo, né? Porque, em última análise, você tem que somar todas as componentes, e aí tem as componentes lá de RH, trabalhista, enfim, tudo que está lá dentro naquele pacote, e no final, na última linha, né, da sua demonstração lá contábil, vai sair, né, se aquilo traz um lucro adequado ou não para aquele empreendimento. Eu vejo que o maior desafio, né, que a gente tem é se aquele investimento que está sendo colocado ali agrega valor para o investidor ou não, né? Ele pode trazer lucro, mas não necessariamente ele agrega valores, né? Então essa é uma questão que a gente sempre se policia, né? Realmente aquilo que a gente está fazendo vai melhorar ou não aquele processo, se aquela melhoria lá naquela fábrica, ou se aquela fábrica está projetando do zero, ela vai ter uma vida longa no mercado para ser competitiva, para garantir aqueles empregos. Então eu achei esses desafios realmente dessa análise nesse ambiente complexo que nós temos, Sim. Você atingir determinados alvos de custo no final de um projeto, quando ele é muito desafiador, porque não é uma questão de tecnológica, é uma questão quase de criativa, de muitas vezes você consegue, por exemplo, você consegue tirar em simulações e melhoria de um determinado equipamento, fazer uma mudança num projeto, você tira 2% de eficiência. Aí você muda, o negócio tá louco, você muda de uma cidade para outra, você ganha 20% numa questão tributária, por exemplo, entendeu? Então, não é um desenho simplório essa é a tecnologia. Muitas vezes é a combinação de vários fatores, né, que te permite, e aí tem uma questão nova na lei tal, que você tem um benefício fiscal, né? Sim. E você tem que estar atento a todas essas questões, porque isso pode trazer muito mais do que uma mexida num determinado ponto. Então eu vejo assim, o projeto que tem uma necessidade, não, eu quero uma fábrica para fazer isso, não, eu quero uma fábrica para fazer isso para atingir esse resultado com essa economia que o produto hoje é $1.700 e eu preciso lançar esse produto a 1.300. Isso é um desafio muito complexo, né, e que é o desafio do empresário brasileiro no dia a dia, né? Então, e o que acontece muitas vezes quando a empresa não tem esse planejamento, hoje não é mais assim, mas ainda tinha muita empresa que primeiro projetava lá e depois ia ver o resultado final numa planilha que foi feita no Excel, né? E o conjunto de variáveis hoje que tem não permite mais isso, né? Quais são os grandes desafios, já que nós falamos aí agora há pouco de indústria 4.0, quais são os grandes desafios que as empresas brasileiras têm na implantação das indústrias 4.0? Acho que o grande desafio, né, para você adotar tecnologias mais avançadas aí para a manufatura, né, primeiro a empresa compreender que isso é um processo de longo prazo, é uma caminhada, né? Não adianta você sair fazendo, por exemplo, automação de uma determinada etapa ou uma melhoria de determinado processo. Você precisa
compreender o quão distante você está dessa caminhada, dessa visão de futuro que você tem que traçar para a empresa. Um dos trabalhos que a gente faz quando entra numa empresa é como se fosse um diagnóstico, compreender aonde a empresa está, né, e qual é a caminhada que ela tem que fazer. Se um dia lá na frente eu quero ter uma inteligência fabril, né, onde eu consiga otimizar processos com informações rápidas que vêm dessa inteligência que você está adotando na sua fábrica, eu preciso antes ter um passo anterior, que é coletar os dados, que é sensoriar a minha fábrica. Mas não adianta sair sensoriando tudo, né? A gente precisa, num plano, num roadmap de tecnologia, num plano de implementação, compreender quais são as informações importantes que eu quero coletar, né? E para isso eu preciso compreender a estratégia da empresa como um todo, ou seja, quais são os indicadores que a empresa está monitorando para avaliar se ela está agregando valor ou não no seu estágio evolutivo. Esses indicadores têm que ser desdobrados e chegar no ambiente fabril e dizer, bom, esse equipamento é importante sensoriar porque ele vai me dar resposta a determinadas informações. Não adianta eu sensoriar algo, eu automatizar algo que não está otimizado, né? Então, muitas vezes, você vê processos de automação em etapas que talvez nem precisassem existir. Nós somos chamados, por exemplo, numa empresa para fazer um processo de automação que o setor de RH dessa empresa que queria contratar esse projeto, inclusive, porque ele estava trazendo muita ausência de colaboradores, porque era um ambiente agressivo, de esmerilhamento, enfim, e isso causava acidentes. Então, um processo muito simples de automação, né, no sentido de você põe um equipamento robótico, faz aquele processo de esmerilhamento e realmente automatiza aquilo. Então, nesse processo de automação, quando nós fomos chamados, nós éramos a terceira empresa a fazer a avaliação, e quando o nosso time de engenharia chegou lá, como sempre, a gente tenta avaliar a cadeia como um todo. E ao avaliar a cadeia, a gente viu que, na realidade, aquela atividade que está sendo feita, ela só era feita porque o processo anterior não era um processo estável, né? E por isso que precisava fazer um acabamento naquela etapa. Então, se você automatizasse aquilo, você estava automatizando algo que não agrega valor nenhum, que era desnecessário. Certamente, se a gente fizesse orçamento e fosse um orçamento competitivo, o cliente ia contratar e ia ficar super satisfeito que a gente automatizou e não tem mais acidentes. O que nós fizemos foi o contrário. Foi ir no processo anterior, corrigir o processo anterior para que não saísse peças que precisassem de ajuste. Isso é muito importante no 4.0, é você não querer jogar tecnologia para fazer coisas que não agregam nada, né? Então, antes de você implementar uma tecnologia, tem um passo anterior que é fazer o dever de casa, que nós chamamos, é corrigir tudo que não agrega valor. Desenha bem o processo, né? Desenha bem o processo, o velho Lean Manufacturing que se usa nas fábricas, desenha. Quando ele está enxuto, é aí que você vai entrar com as ferramentas de sensoriar, de automatizar, para um dia ter inteligência. Então, essa caminhada que a gente fala de indústria 4.0 é uma caminhada longa, mas você tem que ter um plano. Por exemplo, é muito comum você ver empresas comprando várias máquinas de última geração e você não tem uma arquitetura, aqui a gente desenha uma arquitetura onde se visa como que as coisas vão se comunicar lá na frente, como que A vai falar com B, será que é o mesmo padrão? Daqui a pouco você está criando vários sistemas e você está gastando rios de dinheiro com conversões, né? Porque o sistema A não conversa com o B, eu tenho que fazer agora uma adaptação, uma determinada conversão. Então, desde o início, o que a gente tenta fazer é criar uma base de uma arquitetura de inteligência, onde a gente sabe que aquilo que está sendo implementado conversa A com B, com C, e que no final isso vai prover informações úteis para quem está lá na frente, né? Então, quando nós mostramos lá uma central de comando anteriormente, que é a exposição da informação de maneira ordenada para quem tem que receber aquilo em tempo real. Para se chegar em algo assim, numa empresa, você tem vários passos anteriores e que eu entendo que no Brasil a gente vai levar 5, 10 anos, conforme o status que essa empresa tiver. Só que se você não desenhar isso no começo, talvez você esteja gastando muito dinheiro, né? E isso não está agregando ou agregando muito pouco o seu processo. Ou seja, a falta de planejamento Isso. cria brilhantes soluções para um problema que nem deveria ter acontecido. Deveria ter acontecido. E aí, como tudo na vida, né? A gente tem que buscar, tentar verificar se existe alguém que está fazendo isso de uma maneira melhor do que nós fazemos. Então, eu acho que a questão de ter um Instituto de Tecnologia, que tem um contato internacional, que está sempre tentando buscar várias referências. Muitas vezes
tem coisas que a gente está aplicando no setor de agro que a gente tira no setor automotivo, tem coisa que é do setor de plástico que a gente aprendeu em eletrônica. Então essa questão de você trazer para a sua empresa, né, experiências diferentes, né, acertos diferentes e até erros, não cometer alguns erros que a gente também visualiza como esse que a gente estava cometendo, de você tentar melhorar o processo, ele é importante para oxigenar e você desenhar uma fábrica que realmente, né, vai ser competitivo, porque se você não fizer, o do lado está fazendo, né? Então esse é um cuidado que eu vejo. Outra questão também importante é você compreender como ser competitivo na questão dos recursos que você está usando, e principalmente os recursos humanos, né? Deixar o ser humano para fazer atividades mais nobres, né, de maior valor agregado. Isso é uma questão também que é a velha discussão se eu vou automatizar, mas vou tirar emprego, né? Se eu não fizer, o emprego vai sair porque aquela empresa vai fechar, porque tem alguém fazendo muito mais barato, né? Então o que a gente precisa fazer é direcionar essas pessoas para atividades que agreguem mais. E aí eu vejo que nesse desenho, né, que a gente fala de indústria 4.0, o ser humano ele é central, não é a máquina que é central, né? E para isso a gente precisa ter essa mudança cultural realmente de aonde a gente aloca os recursos de melhor maneira possível, né, para ter um resultado eficiente lá na última linha do demonstrativo contábil. A gente está conversando com o Carlos Fadul, diretor executivo da área de manufatura da Fundação CERT. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Carlos Fadul, diretor executivo da área de manufatura da Fundação CERT. Carlos, uma questão que está aí o tempo todo, que é a da inteligência artificial. Comenta um pouco do uso da inteligência artificial, que tem impacto e que é uma revolução sem dúvida, mas dentro desse campo da indústria 4.0, você pode comentar alguns impactos que você vê assim como essenciais, que estão mudando esse paradigma? Será que a gente poderá falar logo em uma indústria 5.0? Toda a parte de inteligência artificial, ela obviamente vai afetar todos os setores, né? E já afeta, sim, já utilizamos, inclusive, vários momentos. Ela, desde o início, ou seja, a gente vê a inteligência artificial já na questão comercial da sua empresa, né? Ou seja, de você avaliar, né, todas as demandas, todas as tendências por inteligência artificial. Então, lá no processo inicial de vendas, ele está lá. No processo financeiro da sua empresa, que a gente tem várias atividades que a gente está digitalizando e várias atividades repetitivas, contábeis, por exemplo, que você adota de inteligência artificial e você se torna mais eficiente de novo, né? Põe o ser humano a fazer atividades de análise, nesse caso que eu estou falando contábil, de análise financeira da tua empresa e menos de atividade cara a crachá para confrontar coisas. Ali você pode dotar de inteligência. Outros pontos, por exemplo, onde você tem um número de variáveis muito grande, né? Hoje, por exemplo, toda empresa tem uma estrutura que a gente chama de PCP, que é o planejamento, né, da produção, onde você vê a matéria-prima vai chegar tal dia, o recurso que eu tenho é esse, enfim, e você monta um plano de produção. Esse plano ele é estático, uma fotografia que eu tiro naquelas condições, só que a matéria-prima nunca chega naquele dia, o canal amarelo, vermelho da receita vai acontecer, e aí tem várias variáveis que mudam em segundos todo o teu processo produtivo, uma pessoa que não foi naquele dia, um recurso que não chegou, enfim. Então as coisas são muito dinâmicas. Nesse ponto, a inteligência ela ajuda muito, né, nesse processamento, desde que você tenha um banco de dados, né, estruturado para isso, né, você dotar o teu sistema para te responder questões se eu vou produzir agora naquele planejamento para ser o mais rápido, para ter o menor custo, qual é a variável que eu quero dotar, né, numa nova percepção de manufatura. Você pode ter inteligência lá na ponta, lá no final dos testes, por exemplo, né, avaliar performance que o produto está tendo, enfim, tem vários pontos de avaliar que vem a somar. Então eu vejo assim, ela é inevitável,
são questões que hoje tem muitas variáveis, por exemplo, como você reprogramar a tua produção em função do que você está vendendo, né? Então, eu tenho mercado, eu tenho meu sistema comercial que está vendo uma determinada demanda e que a minha produção agora tem que adaptar. Será que eu tenho que colocar o segundo, o terceiro turno em função desse tipo de variável? Eu tenho que comprar mais matéria-prima, isso vai gerar quanto de capital de giro no meu sistema? Então, a gente tem um conjunto de informações que antes era tudo na planilha Excel, né, e que você não conseguia dominar todas aquelas variáveis, né? Hoje você consegue, né, aplicando ferramentas em vários pontos, utilizar. Então eu vejo assim que a digitalização dessas etapas, que são todas rotineiras, associado a criar bancos de dados, criar conhecimento, e nisso colocar inteligência artificial, vai mudar a manufatura como um todo, com certeza. E aí sim falaremos em indústria 5.0. Hoje se fala o termo indústria 5.0 agregando a questão do ser humano, né? Então tem indústria 4.0, 5.0, o humano como sendo. Eu já vejo, para mim é um termo mais de dizer que tem algo novo, mas a indústria 4.0 tem o ser humano, e sempre teve, e ele é a essência na manufatura, então eu não vejo muito sentido nisso, mas é um termo comercial, enfim, que está no mercado. Mas a inteligência artificial, ela é uma grande mudança, a gente está no começo, né? É só o começo dessa revolução, né? É fantástico, realmente, as capacidades de mudança que a gente vai ter daqui para frente, né? Aqui, então, nós estamos no LabFaber, que é um projeto que foi escrito em 2000, mais ou menos, começou em 2002, com o objetivo de melhorar a competitividade brasileira, né, em manufatura, né, especificamente manufatura eletrônica. Ele contempla duas áreas, uma área de fabricação ativa, que se produz rotineiramente através de uma empresa, e a parte Lab, que é onde a gente testa as tecnologias, tecnologia de hoje que se chama de Indústria 4.0, para melhorar a competitividade brasileira. Aqui um exemplo de uma empresa cliente que tem o produto, né, o teclado para pessoas que têm necessidades especiais, e que a empresa não tem a área de manufatura. Então aqui a gente cuida de todo o processo, desde ajudar ela no desenvolvimento do produto, até esse produto chegar no mercado e entregar esse produto embalado, enfim, para o cliente final. Uma questão também que se trabalha bastante, que a gente testa nesse ambiente, é como você sensoriar os equipamentos de maneira barata, efetiva. Você não adianta colocar sensores em várias linhas de produção extremamente caros, né? Então aqui a gente está coletando informações com sensores que a engenharia nossa desenvolveu, coletando essas informações para levar, para adotar depois esses dados em inteligência. Uma das questões que a gente tenta ajudar é como um projeto já nascer com tecnologias mais modernas, que podem ser automatizadas, né? E com isso você tem um produto final que é competitivo no mercado. Tem coisas que o ser humano realmente faz melhor na mão do que a máquina, mas e tudo isso tem um custo. Então a gente consegue com ferramentas, vamos dizer assim, de planejamento virtual da produção, conseguir compreender se determinada atividade do ser humano é melhor, se determinada atividade eu consigo automatizar ou robotizar, tá, funcionar aquela máquina. No LabFaber, né, os clientes que utilizam são aqueles clientes que precisam uma maior robustez de manufatura. Tá? O que significa isso? Empresas, por exemplo, do setor aeroespacial, onde os componentes são extremamente críticos, empresas do setor de energia, né, que precisa de alta confiabilidade, precisa cair uma rede, isso é crítico, eletrométricos, né, então equipamentos para UTIs, né, de emergência, então todos esses equipamentos alta precisão e alta confiabilidade. E aí você tem que ter tanto equipamento como toda uma engenharia de controle especializada para esse tipo de equipamentos. Então o que a gente tenta garantir é que esses clientes, as startups também, que querem colocar um produto novo no mercado, que tem alto valor agregado, ela encontra aqui, vamos dizer assim, um porto seguro para manufaturar esse tipo de produto e que o Brasil consiga trazer para próximo dele esse tipo de produção, que não seja independente, como a gente viu recentemente ali na pandemia, que vários produtos-chave a gente não tinha sendo manufaturados no Brasil. Na estrutura do LabFaber, a gente também tem um conjunto de equipamentos e de metodologia de testes para verificar se aquela placa que a gente está testando, a gente consegue avaliar todas as potenciais falhas que pode ter. Então esses equipamentos, como eu comentei, que deu alta confiabilidade, também você precisa ter uma comprovação
que aquilo que está indo para o mercado vai dar a resposta que para ele foi projetado. É uma coisa simples que a gente está acostumado, o computador. Você garantir que todas aquelas funcionalidades que tem ali estejam funcionando. São coisas realmente que requer você projetar um produto, ele tem uma complexidade. Você tentar avaliar as potenciais falhas que aquele produto pode gerar é muito mais complexo ainda, sem dúvida. Um outro ponto, né, que a gente utiliza no ambiente Fabi, uma coisa é você produzir a placa eletrônica, a outra coisa é como você integra essa placa eletrônica no produto final. Então, na CERT, a gente tem com o gente de engenheiros de automação que, junto com a engenharia de custos, tenta verificar como que eu posso melhorar esse processo produtivo para ele ter um custo menor ou uma fluidez do processo maior. Então, nesse caso, é um produto dominado, já existe no mercado há muito tempo, que as empresas já, vamos dizer assim, já extraíram o máximo que eu podia tirar desse produto e esse cliente trazendo para a gente para verificar quais são as novas possibilidades que a gente tem de melhorar a competitividade do produto. Aqui, por exemplo, uma etapa de uma automação, que a gente está verificando qual é o melhor jeito de produzir, qual é a velocidade de produção, que tipo de garra ele tem que utilizar. E quando esse sistema estiver pronto, testado e validado, o cliente leva para a fábrica dele. A gente fez recentemente um projeto de automação vertical de uma fábrica, como automatizar o almoxarifado e a própria movimentação de materiais. E nessa fábrica, por exemplo, quando a gente mediu e simulou os processos de movimentação que era feito manualmente, no seu exemplo, você vai lá, busca um material em determinado lugar, entrega para outro lugar, a gente via, por exemplo, que tinha pessoas que caminhavam 320 quilômetros no mês, entregando e pegando matéria-prima. Então, existe alguns lugares que você vê, não, aqui eu posso usar vale a pena eu trocar para o sistema automatizado. Tem outros que são movimentações curtas, que talvez não justifique uma tecnologia. O que na CERT a gente tem muito cuidado é que a gente não é apaixonado pela tecnologia, a gente é apaixonado pela competitividade que a tecnologia pode trazer ou não. E nesse sentido a gente tenta verificar, não, aqui isso se aplica, ali não faz sentido, você está simplesmente gastando dinheiro naquela etapa. Então, muitos dos nossos engenheiros trabalham de maneira muito próxima com um pessoal que calcula financeiramente retornos de investimento ou não. Carlos, muito obrigado. Você deu uma aula aqui sobre manufatura, sobre o futuro da manufatura. Já é um presente, né? Mas a manufatura em seu estado da arte, a indústria no estado da arte, você deu uma aula aqui pra gente. E eu queria te agradecer pela sua recepção. A gente espera aqui estar com vocês mais uma vez no futuro, cobrindo aí novas conquistas da área de manufatura da Fundação CERT, num futuro próximo. Muito obrigado. É um prazer, então, ter recebido vocês. Aqui é um projeto realmente não é exclusivo da CERT, é um projeto que conquistou de longa data, desde 2000, apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, da FAPESC aqui de Santa Catarina, enfim, de vários agentes, que hoje permite a gente ter uma estrutura que realmente é de referência em manufatura, e sempre quando a gente pode expor isso para o mercado, compartilhar essas informações, principalmente para as startups que podem estar produzindo aqui conosco, é um prazer. Né? Então... Muito obrigado. O Analista Visita fica por aqui e a gente volta semana que vem trazendo o melhor da inovação, tecnologia, empreendedorismo e carreiras. Até semana que vem, um abraço.